Olá, pessoal do Entretanto. Estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. Para falar de ciência política à luz do direito. De maneira rápida, clara, imparcial, descontraída e objetiva. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. Nós precisamos de vocês. Hoje a gente vai falar dos crimes contra a honra e de como eles estão inovando em seu tratamento dado pelos tribunais superiores. Crime contra a honra hoje no Brasil está dando cadeia, apesar da obsolescência da lei de imprensa antiquada que possuímos, apesar da vedação constitucional à censura prévia. Os crimes contra a honra estão pegando e estão pegando pesado. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Mais de 25 anos de magistratura, 30 anos criminalista, deles pouco mais de 5 anos na advocacia criminal, depois como magistrado, como juiz. Estive e estou dos dois lados do balcão, dos dois lados, julgando pessoas por crimes, hoje já há um bom tempo, outrora as defendendo ou acusando, sempre lidando com crimes e criminosos e supostos criminosos. Nunca antes eu havia visto na minha carreira já longa, já com mais passado do que futuro, autores de crimes contra a honra condenados a penas de reclusão e atrás das grades em efetivo. Muito menos, 30 anos, hein? Muito menos jornalistas presos preventivos por crimes dessa natureza. Nunca dos nunca, como dizia meu saudoso pai, também ele criminalista por toda a vida. Ou seja, crime contra a honra, caluniar, difamar ou injuriar alguém, jamais havia dado cadeia. Há vários motivos para isso. Vamos a eles? Os crimes contra a honra decorrem de palavras proferidas verbalmente, escritas em impressos ou publicadas em redes sociais. E esses crimes são de ação penal privada. Vale dizer, somente há processo se a vítima, o ofendido, pedir formalmente a instauração da ação penal e a punição do ofensor. Muitas vítimas não perdem tempo com isso. Eu sou uma dessas vítimas. Respondo com o meu silêncio, na porrada ou xingando de volta, na maioria das vezes. Mesmo quando a vítima corre atrás do prejuízo e ingressa com a ação privada, que a gente chama de queixa-crime, há um prazo fatal, decadencial, de seis escassos meses, em que o ofensor, o agressor, o autor do crime contra a honra, terá que ser processado, julgado e condenado. Se passar disso, a ação está extinta, a ação está encerrada, estará extinta a punibilidade, a possibilidade de ser punido do ofensor. Viram? Não é que o Brasil, pessoal, seja uma imensa pizzaria, ou ao menos em matéria penal.
ou ao menos se queira proceder de maneira leniente ou extremamente branda com os autores de crimes contra a honra. É porque o legislador penal, movido por uma coisa que se chama política criminal, sempre entendeu que cadeia, jaula, é para criminoso perigoso, violento, que ofende fisicamente, que representa um perigo físico, real, para a sociedade. O legislador penal nunca pretendeu tratar com rigor ao fofoqueiro de esquina, ao produtor de falsas verdades, de fake news, ao mentiroso, ao ofensivo desafeto de uma pessoa que procura denegrir a imagem dessa pessoa, dessa pretensa vítima do crime contra a honra. O legislador penal sempre entendeu que esses crimes são crimes de menor potencial ofensivo, que se resolveriam ou se resolvem com cestas básicas, prestação de serviço comunitário, pagamento de multa e mesmo indenizações. É pelo bolso que o legislador sempre procurou curar o mal decorrente da calúnia, da injúria ou da difamação, proferidos verbalmente em jornais impressos ou em redes sociais. Esta sempre foi a mens legis, a mentalidade do legislador, o espírito das leis que guiaram e guiam a prevenção e o tratamento dos crimes contra a honra no Brasil. Resolver pelo bolso, porque não seriam criminosos perigosos a ponto de serem encarcerados, muito menos provisoriamente, muito menos preventivamente. Sempre foi assim no Brasil. Eu não sou diferente, melhor ou mais estudado e vivido que inúmeros outros juristas rotineiramente formando opinião em periódicos, blogs e redes sociais e livros. A todos eles deve causar espécie ver que no Brasil atual, de uma hora para outra e conforme a vítima, criou-se a cultura da prisão para autores de crimes contra a honra. O que, eu vou repetir, o que nunca houve. Eu me recordo de um cliente que eu tive quando eu era advogado, um rapaz novo, passou a atormentá-la com fofocas, importunava a todos os novos namorados da ex, ofendendo a honra dessa ex, falando mal da moça. Foi, claro, muito justamente, muito adequadamente denunciado e processado por 3 vezes. Eu o defendi. Em uma ação, o crime prescreveu entre os recursos que eu interpus. No outro caso, houve decadência do direito de queixa da vítima, aquela decadência que eu expliquei para vocês. No terceiro, finalmente, condenaram justamente o meu cliente a prestar serviços comunitários por 6 meses. Daí, só daí, ele sossegou. Era teimoso, mas nunca passou perto de uma cadeia. Também como advogado, eu conheci um dono de jornal, jornalista por diploma e profissão, de uma comarca do interior das nossas Minas Gerais. Ele cobrava por anúncios de jornal dos prefeitos da região dele. Se o município não topasse fazer a publicidade, pagar a publicidade, ele começava a falar mal dos gestores, insinuar corrupção, caluniar prefeitos em editoriais extensos. Era mais do que crime contra a honra, vejam bem,
era uma forma de extorsão e vitimava a vários políticos por atacado. Dessa vez, eu advoguei para as vítimas. Nós fomos até Brasília, pedindo a condenação do jornalista. E esbarrávamos na tal liberdade de imprensa e o sujeito saiu incólume, livre, absolvido, solto de todos os processos. Outro jornalista do sul de Minas, esse eu conheci como juiz. Ele tomou umas 2 ou 3 ou 4 condenações criminais. 2 delas comigo. Ele escolhia a seu bel prazer desafetos e passava a perseguir no seu periódico, no seu jornal, a esses desafetos. Denegria a imagem profissional, moral, falava mal da família, falava mal politicamente da pessoa, enxovalhava aqueles desafetos que ele elegia conforme a sua bile, o seu fígado, a sua maldade, o seu mau humor. Para esse eu falei, em audiência, o senhor assim vai acabar preso. E ele condenado várias vezes, e condenado por mim, inclusive, não cessava, não parava com os seus vitupérios, com os seus comentários ferinos, com as suas ofensas contra a honra das pessoas que ele não gostava. Não tive outra coisa a decidir, não tive alternativa que não decretar a prisão preventiva deste jornalista. Prisão esta que não vingou, não perseverou, não se manteve, foi revogada em uma canetada, em uma decisão liminar proferida por um desembargador do Tribunal de Justiça Mineiro. Sob qual entendimento? Sob qual entendimento? Todos nós sabemos. Devido processo legal, presunção da inocência, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação do pensamento, enfim, o que sempre comandou a jurisprudência, o que sempre comandou o entendimento dos juízes e dos tribunais. Para o bem ou para o mal, considere-se leniência, injustiça, justiça, certo ou errado. Foi o que sempre comandou as decisões dos juízes e tribunais, que muito embora não banalizem aos crimes contra a honra, nunca o trataram com o rigor reclusivo, com o rigor de cadeia, com o qual estão tratando a estes crimes agora. O ex-presidente Zé Sarney estava no auge como senador e da tribuna do Senado, em uma das várias vezes em que foi muito defenestrado, muito ofendido pela imprensa, e em um raro momento de ira dele, de raiva dele, de revolta dele, Sarney, ele conclamou seus pares parlamentares, dizendo o seguinte: olha, pessoal, nós temos que fazer alguma coisa contra as ofensas e acusações falsas com que nos atacam dos jornais, porque nós não temos mais uma lei de imprensa para nos proteger. Fecha aspas. Eram os idos da década de 2000 e as redes sociais ainda engatinhavam e jornais eram todos de papel. E já se abusava da liberdade de informação para agredir, acusar, caluniar, e tudo era, na prática, impune. Eu não acho essa impunidade correta. Eu já critiquei aqui uma falta de controle da qualidade dos comentários críticos vazados na imprensa e da
pessoalidade e da irresponsabilidade daqueles maus profissionais de imprensa que abusam do poder de informar. A lei de imprensa, que na prática não existe mesmo, porém, ela esbarra na liberdade de informação e de manifestação de pensamento. E por isso, a Constituição Federal, através do STF, de outrora, de antes, blindou comentários jornalísticos e jornalistas de qualquer punição por livremente manifestarem seu pensamento crítico, muito embora esse pensamento crítico possa ser, vez ou outra, ofensivo. Isso não quer dizer que se defenda a censura prévia. Nunca, ou como dizia meu finado pai, nunca dos nunca. O uso da palavra escrita ou falada, seja por qualquer meio, deve ser franca. O abuso desse uso da palavra é que pode e deve ser punido na forma da lei, mas através do devido processo legal. Só que esse abuso da palavra nunca deu cadeia na história do país. E não obstante casos recentes de blindagem de jornalistas pelo próprio STF, caso do gringo Greenwald, que desnudou contatos telefônicos entre Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato através de escutas clandestinas. Apesar dessa blindagem, o tratamento dado a jornalistas, até então, sempre foi liberatório, foi de permitir-lhes o livre exercício da profissão, ok? No caso do Greenwald, tecnicamente, ele utilizou dados privados, o que é crime, e receptou dados privados, o que também é crime. Para o ministro Gilmar Mendes, todavia, o jornalista americano estaria incólume a qualquer responsabilização criminal, porque a lei de imprensa, aquela que nós sabemos que na prática não existe, mas que para isso serviu, a lei de imprensa lhe garantia o privilégio do sigilo da fonte da informação jornalística. Posteriormente, o mesmo jornalista Greenwald, passou a publicar vazamento de conversa de assessores do ministro Alexandre de Moraes, valendo-se deste precedente concedido a ele lá atrás, valendo-se dessa jurisprudência. Ou seja, se era livre, se o gringo era livre como jornalista para denegrir a reputação do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e de outros, com informações ilegais e sigilosas, privadas e obtidas sem autorização judicial, ele também seria livre para fazê-lo em relação aos membros do gabinete de um ministro da mais alta Corte de Justiça do país. Abafaram a este último caso, ao menos até agora. Por conta dessa cultura de leniência e impunidade em relação aos autores de crimes contra a honra, é que eu e todos os juristas brasileiros estranhamos as recentes decisões provenientes de tribunais superiores do STF à frente. Mais uma vez, com o ministro Alexandre de Moraes se destacando nisso e que vem decretando prisões de jornalistas por supostos atos de desinformação, crimes contra a honra, fake news, apologia ao ódio, etc. Você já conhece essa história. Enfim, por conta da manifestação das opiniões destes jornalistas. Eu falo em específico do Alan dos Santos e do Geraldo Custódio, mas também, e em menor monta, do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, dentre outros que, se não foram presos, foram lacrados com contas bloqueadas
e páginas de redes sociais derrubadas. Mas vamos ficar só, para simplificar o debate, vamos ficar só com aqueles jornalistas que tiveram suas prisões decretadas e estão com essas prisões decretadas em vigor, sem culpa formada. Ou seja, são presos provisórios. A prisão provisória, ela é para ser uma exceção. É para quando o réu ameaça destruir provas, permanece cometendo delito, retira a utilidade do processo, a utilidade prática do processo, agrava a instrução, prejudicando a colheita da verdade real, a busca da verdade real, né? Avilta e põe em risco a vindoura aplicação da lei penal, ameaça a testemunha. Quando de alguma forma a liberdade do acusado durante o processo representa risco para a prova, para a vítima ou para a sociedade. Prisão provisória, seja ela preventiva, temporária, flagrancial, do Brasil é só nesses casos. Prisão sem culpa formada de jornalista, porque emitiu opinião, criminosa ou não. Eu não critiquei o Greenwald, porque aponta da condução de sua atividade jornalística questionável, ele aponta equívocos de Sérgio Moro, Dallagnol, Alexandre de Moraes. Eu não critiquei o jornalista gringo, eu não vou deixar de criticar Alan dos Santos ou Geraldo Justino. Eu não estou entrando no mérito do teor das informações que eles veicularam. E tampouco estou dizendo que essas informações são criminosas. Tanto é que eu estou me referindo a supostos crimes cometidos por supostos jornalistas. O que eu estou informando, para um lado ou para outro, doa quem doer, que é muito raro e difícil de se ver, prisão preventiva de autor de crime não violento no Brasil, de autor de crime, digamos, intelectual, cometido com informação, principalmente fora de período de guerra, fora de período de exceção, fora de período de ditadura, os tribunais, principalmente os tribunais superiores, agirem dessa maneira com a decretação de prisões sem culpa formada de jornalistas, de formadores de opinião em um país democrático ou semidemocrático como o Brasil. É bastante raro de se ver. O STF, agora, e com esses precedentes, cria novas dimensões para os crimes contra a honra e para os crimes de imprensa. Se antes se via seus autores impunes ou praticamente impunes, o que era ruim, agora se vê seu encarceramento sem culpa formada, embasado em critérios subjetivos de análise de informações divulgadas e que tanto podem conter meras opiniões quanto a distorção de fatos. Nunca crimes violentos com grave ameaça, hediondos e por aí vai. O arcabouço de leis criminais no Brasil fica confuso. Presta atenção. Traficantes podem e estão respondendo processo em liberdade. Assaltantes também, quando o ladrão não seja muito reincidente ou o crime não alcance uma sanguinolência digna de aparecer na TV Globo. O normal é assaltante responder processo em liberdade. Jornalistas, porém, por falarem besteira ou não, por desinformarem ou não, podem ser presos. Digo ou não porque não tem culpa formada. Conseguiram vislumbrar alguma lógica nisso tudo? Eu não consegui. E notem que estamos falando de... Vou repetir, sobre isso ser chato, mas para ser claro. Estamos falando de presos provisórios, sem culpa, sem trânsito em julgado, de sentença penal condenatória, ainda não proferida contra estes profissionais de imprensa em questão, que se encontram no banco dos réus,
pela interpretação que lhes dão e aos seus escritos, provas subjetivas, indiciárias, perigosas de se crer. Com indícios, disse certa vez um jurista, se vai aonde se quer, se faz do redondo quadrado, se faz do preto branco. Para terminar, Thomas Jefferson, um dos founding fathers, dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, disse certa vez, se eu pudesse decidir se devemos ter um governo sem jornais ou jornais sem governo, eu não vacilaria em um instante em preferir ao último. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.